Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre as bactérias, então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Veja o vídeo até o final e faça seu comentário abaixo. O que você achou desse vídeo? Vamos lá! As bactérias consistem nas formas de vida mais numerosas do planeta. Elas surgem em várias formas e tamanhos e prosperam em alguns dos ambientes mais inóspitos. Enfim, vivem em seu corpo, em sua pele e em objetos que você usa todos os dias. Portanto, estão por toda parte. As bactérias são seres muito pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Elas vivem agregadas formando colônias com milhões de indivíduos. As colônias, sim, são visíveis sem uso de aparelhos. Exatamente por serem pequenas e simples, as bactérias se multiplicam em alta velocidade. Muitas delas, conhecidas como germes, são prejudiciais à saúde do homem, pois podem causar inúmeras doenças. Elas se encontram por toda parte, e há milhares delas no ar, na água, no solo e inclusive em nossos corpos. Contudo, nem todas são maléficas. Há aquelas que desempenham papéis extremamente úteis para muitas formas de vida, inclusive para os seres humanos. No caso de plantas como ervilhas, por exemplo, existe um benefício. Colônias de bactérias habitam as raízes, no interior de pequenos nódulos. Essas bactérias ajudam no crescimento através da fixação do nitrogênio da atmosfera, transformando-o em um composto que as raízes absorvem. Os pesquisadores descobriram que as bactérias na atmosfera podem desempenhar um papel na produção de chuva e outras formas de precipitação. A saber, esse processo começa quando as bactérias das plantas vão para a atmosfera pelo vento. À medida que sobem mais alto, o gelo se forma ao redor deles e eles começam a crescer. Assim que as bactérias congeladas atingem um certo limite, o gelo começa a derreter e retorna ao solo como chuva. Bactérias da espécie Pseudomonas syringae se encontram até no centro de grandes pedras de granizo. Elas produzem uma proteína especial em suas membranas celulares que lhes permite se ligar à água de uma maneira única, ajudando assim a promover a formação de cristais de gelo. O reino Monera abriga todos os seres vivos unicelulares, que não possuem um núcleo definido e têm uma parede celular rígida. Isso quer dizer que o material genético desses seres fica disperso no interior da célula. As bactérias e xenofícias, ou cianobactérias, como são chamadas na nomenclatura moderna, são os habitantes desse reino. As primeiras formas de vida na Terra não são os dinossauros e muito menos os seres humanos. São as bactérias. Seres tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. Apesar do tamanho, muitas podem causar grandes estragos, são os chamados germes, causadores de várias doenças. Pela agilidade na multiplicação, podem se espalhar facilmente no organismo. A pessoa não verá uma bactéria a não ser que já seja uma colônia, ou seja, milhares delas aglomeradas. Esse fato pode assustar, mas existem mais detalhes sobre esses seres que não são muito comuns. A maioria das pessoas já usou fones de ouvido pelo menos uma vez na vida. O aparelho que dá mais privacidade para o usuário ouvir conteúdos de áudio esconde alguns micro-organismos. Usar os fones por uma hora aumenta as bactérias dos seus ouvidos em até 700 vezes. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas não se preocupam em secar bem as mãos. O que pode parecer um gesto simples, pode gerar desconfortos futuros. A pessoa com a mão molhada ou úmida pode espalhar bactérias 1000 vezes mais que com as mãos secas. Depois dessa, é interessante ficar atento a isso. Já pensou sobre a possibilidade de existir uma arma dentro do corpo para a proliferação de bactérias? Pois acredite, existe algo tão forte quanto a tosse. Quando o ser humano tosse sem colocar um lenço ou a mão na frente da boca, libera bactérias para até 3 metros. Dentre as milhões de espécies de bactérias conhecidas, existe uma que intriga os cientistas. Adeноcoccus radioduras, que é tão resistente que resiste até a radiação ultravioleta do espaço, ambientes extremamente frios e oxidativos. A bactéria já entrou para o Guinness Book como a mais resistente do mundo. Os cientistas a apelidaram de Conan the Bacterium. No caso dos seres humanos,
as bactérias patogênicas são combatidas com o uso de antibióticos. Quando usados conforme orientação médica, eles têm efeito eficaz sobre esses germes. Caso contrário, as bactérias podem aumentar rapidamente e desenvolver resistência contra o antibiótico. Podemos citar como principais tipos de bactérias: cocos, formato arredondado, bacilos, alongadas em forma de bastonetes, espirilos, formato espiralado, e vibriões, formato de vígulas. Até 300 anos atrás, ninguém sabia da existência desse tipo de vida. Foi um holandês chamado Leeuwenhoek que as observou as colônias de bactérias pela primeira vez. Em 1865, Louis Pasteur descobriu como elas se multiplicam e causam doenças. Contudo, os estudos dessa forma de vida só foram mais precisos depois que Robert Koch, em 1870, descobriu como colori-las e mantê-las vivas em uma espécie de geleia que ele mesmo criou. Essa geleia é chamada de meio de cultura bacteriano. Desta forma, as colônias puderam ser observadas por mais tempo. Esse fato permitiu um conhecimento mais completo e aprofundado desse tipo de vida. Principais doenças causadas por bactérias e seus agentes infecciosos: tuberculose, Bacillus Mycobacterium tuberculosis; hanseníase, lepra, bacilo de Hansa, Mycobacterium lepra; difteria, bacilo diftérico; coqueluche, bactéria Bordetella pertussis; pneumonia bacteriana, Streptococcus pneumoniae; escarlatina, Streptococcus pyogenes; tétano, bacilo do tétano, Clostridium tetani; leptospirose, Leptospira interrogas; tracoma, Chlamydia trachomatis; gonorreia ou blenorragia, gonococo, Neisseria gonorrhoeae; sífilis, Treponema pallidum; meningite meningocócica, meningococo; cólera, Vibrião colérico, Vibrio cholerae; febre tifoide, Salmonella typhi. Esses organismos microscópicos são mais comumente conhecidos por causar doenças. Entretanto, os cientistas conseguiram fazer a engenharia genética de bactérias que podem armazenar dados criptografados. Os dados se armazenam no DNA bacteriano. Isto é, informações como texto, imagens, música e até mesmo vídeo podem ser compactadas, assim como distribuídas entre diferentes células bacterianas. Ao mapear o DNA bacteriano, os cientistas podem localizar e recuperar facilmente as informações. 1 grama de bactéria tem potencial para armazenar a mesma quantidade de dados que 450 discos rígidos com 2000 GB de espaço de armazenamento cada. Pesquisadores da Universidade do Colorado em Boulder mostraram que as bactérias encontradas na pele podem servir para identificar indivíduos. As bactérias que residem em suas mãos são exclusivas para você. Quando tocamos em algo, deixamos para trás bactérias da pele no objeto. Por meio da análise de DNA bacteriano, os micro-organismos específicos nas superfícies se comparam às mãos da pessoa de onde vieram. Como são únicas e permanecem inalteradas por várias semanas, elas podem ter utilidade como um tipo de impressão digital. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre as bactérias. Continue acompanhando o nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução e catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito, ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.